Olá, eu sou Natasha Seixas, psicóloga clínica, e hoje venho falar como a ansiedade patológica afeta a nossa mente. É verdade, a importância do medo. O medo é uma reação de alerta que é muito importante para a espécie humana. Porquê? Porque o medo é uma reação de alerta que nos ajuda a evitar situações de perigo. É importante para a nossa sobrevivência. Também para os animais possuem este mecanismo de defesa, esta reação instintiva perante uma ameaça iminente. O medo, na medida certa, é uma função saudável do comportamento humano, fazendo com que evitemos situações de perigo. Quando estamos em estado de alerta, são ativadas respostas fisiológicas que nos preparam para enfrentar o perigo. A síndrome de emergência de Cannon, já ouviram falar, é uma resposta do sistema nervoso simpático, responsável pelas alterações do organismo em uma situação de stress, preparando a pessoa para uma reação de luta ou fuga, de forma imediata e instintiva. São algumas das reações fisiológicas apresentadas quando o sistema nervoso simpático entra em ação. Dá-se então uma medríase, que é a dilatação das pupilas, uma vasoconstrição periférica, uma vasodilatação muscular, uma necessidade de atividade motora rápida. Há uma diminuição também da circulação sanguínea para órgãos como do trato gastrointestinal e os rins, uma vez que estes não são importantes para uma atividade motora rápida. Também dá a taticardia, um aumento acelerado do nosso coração e uma broncodilatação. A taquipneia, há um aumento da frequência respiratória e aumento da biodisponibilidade da glicose no sangue. Também dá-se o aumento da glicose no fígado e no músculo. A atividade mental aumentada, portanto, começamos a pensar rápido, e aumenta a velocidade da coagulação. Dá-se também uma diminuição da resposta excitatória sexual, o aumento da pressão arterial e também o aumento da intensidade do metabolismo celular por todo o corpo. Ou seja, o nosso organismo fica como uma máquina perfeita, responde de forma imediata perante a situação de perigo. Ele fica todo ativo. O nosso gasto energético fica diretamente relacionado à resposta motora eficiente para a nossa sobrevivência. E quando o medo deixa de ser saudável, portanto fica patológico, aí dá-se uma resposta da perturbação da ansiedade. Quando então o medo deixa de ser saudável, o medo vira uma doença. É isso mesmo. Por isso podemos dizer que o medo deixa de ser saudável quando ele modifica negativamente o nosso dia-a-dia. Então, as nossas respostas físicas e mentais relacionadas ao medo são essenciais para a sobrevivência dos nossos antepassados, mas quando ele deixa de ser saudável, quando há manutenção destas respostas adaptativas com uma tamanha intensidade do homem moderno, esta resposta fica inapropriada e há uma necessidade de uma reação em cadeia excessiva, continuamos a manifestar de forma quase idêntica àquela que é vivenciada pelos nossos ancestrais, nós começamos a ter perturbações mentais, como a perturbação da ansiedade, que inclui uma perturbação compartilhada, características de medo e ansiedade excessivas e perturbações comportamentais relacionadas com este medo que eu falei. Mas que é um medo que não é de todo um medo racional, é um medo irracional. E eles diferem-se entre si, podendo ir de um medo súbito a um ataque de pânico diante de um estímulo real ao estabelecimento de uma perturbação de pânico, portanto, tornando-se patológico e com comorbidades, ou seja, associado a outras patologias. Podemos agir assim, com sintomas de ansiedade, diante de outros medos diversos, fobias simples, como animais, lugares fechados, aviões, dentro de um avião, entre outras fobias sociais
onde nos sentimos ameaçados a falar em público ou então outros transtornos de ansiedade. Também podemos falar no stress pós-traumático, perante passarmos uma situação de um stress que possamos ter, um acidente de automóvel, sermos assaltados, a perda do ente querido, portanto, um outro trauma que possamos ter, uma violação, etc. E quando imaginamos essa situação que passamos, esse trauma, podemos vivenciar esse medo como se tivesse a acontecer e termos esse ataque de pânico novamente. Obsessivo compulsivo, então nós também temos pensamentos intrusivos e sempre com conteúdo ruim, com obsessões que levam a desencadear rituais repetitivos e exaustivos, como lavar as mãos muitas vezes, pensamentos e imagens que nos invadem incessantemente e que nos leva a estabelecer rituais repetitivos, como se assim conseguíssemos purgar ou aliviar o momento de ansiedade. Alguns sintomas mais frequentes enquanto estamos em crise de ansiedade se estabelecem. Por exemplo, a dor ou o aperto no peito, o aumento das batidas no coração, a respiração ofegante e a falta de ar. O aumento também do suor, um suor excessivo, tremores nas mãos, entre outras partes do corpo, sensação de fraqueza ou cansaço. Boca seca, mãos e pés frios, suados. Náusea, mal-estar, tensão muscular e dor na barriga, diarreia, aumento da frequência respiratória e aumento da frequência cardíaca. Também podemos ter sintomas como tonturas, sensação de morte e também sensação de despersonalização, desrealização. Perturbação da ansiedade deve ser encarada como uma patologia séria e que precisa ser tratada de forma imediata. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Não se trata de falta de força de vontade ou frescura, querer chamar a atenção para si ou outra forma qualquer distorcida de diagnóstico. A ansiedade, quando não tratada de forma correta, pode nos levar à depressão. O diagnóstico correto da ansiedade traz um grande alívio já para a pessoa, porque sabe que não tem nenhuma doença grave e deixa de correr de médico em médico para saber o que tem, porque tem tantos sintomas, que a pessoa fica a pensar que tem uma doença gravíssima e corre de médico em médico sem nenhum diagnóstico. Portanto, agir de forma rápida e correta é, sem dúvida, a melhor solução. A psicoterapia e o acompanhamento médico são ações dispensáveis para uma boa evolução da remissão dos episódios de ansiedade. A psicoterapia irá ajudá-lo a compreender como lidar com a manifestação destes sintomas, também saber identificar quais os gatilhos para combater esta ansiedade, assim como reconhecer quais foram os eventos que o levaram a desenvolver esta perturbação. Em muitos casos, a associação da psicoterapia com a prescrição de medicamentos é essencial para a sua recuperação. O ideal é a pessoa procurar ajuda médica e psicológica logo que dê conta da ansiedade, sentido estes sintomas de ansiedade e que de volta volte ao seu mundo social e a socializar. A mudança de estilo de vida também ajuda intensamente com a remissão dos episódios da perturbação da ansiedade, redução da carga de trabalho quando possível, investir mais em momentos de lazer, praticar atividade física, melhorar a condição da sua vida, manter uma vida saudável, cuidar da dieta, meditação, etc. São ações que auxiliam o alívio de sintomas se for associado ao acompanhamento médico e psicoterapêutico. Se gostou deste vídeo, assina o canal, deixa o seu like. Até ao próximo vídeo. Muito obrigada.